Este elemento cara de pau. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, esse é o Qualidade Cinema. E senhores, hoje a gente vai falar sobre o novo episódio, né, de Hawkeye. Eu sei que demorou um pouquinho, mas essa análise ficou completinha, então eu espero que vocês gostem dessa análise. Análise do terceiro episódio, eu acho que vocês vão adorar, vão trazer um pouco de curiosidades aqui, né, sobre esse episódio. Teve um pouco de informação demais e eu acho que vocês vão gostar desse vídeo, tá bom? Então se você não for inscrito nesse canal, cara, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo pra estar me ajudando. Se puder ativar o sininho de notificações e se inscrever, eu vou ficar muito feliz, né, porque vai ajudar a gente a chegar cada vez mais perto dos 25 mil inscritos. Então, sem mais delongas, vamos pro... Bom galera, o episódio começa, né, com a pequena Maya Lopes em uma sala de aula. Enquanto ela vê os seus colegas brincando ali, ela consegue assimilar perfeitamente o que todos eles estão falando e ainda por cima consegue terminar as atividades que a professora dela passou, deixando a professora até um pouco surpresa. E por ser uma garota que tecnicamente tem uma deficiência física, ela não fica para trás nem um pouco, muito pelo contrário, é até mais avançada que os outros alunos. E sem contar que depois pro quarto dela, onde a Maya tá conversando com o pai dela, e eles meio que conversam sobre dragões e como seria o mundo, né, se eles pudessem vir, né, pro mundo deles. Só que obviamente, né, o pai explica, né, que é meio que um conto de fadas e tal, né, mas pra quem viu o filme do Shang-Chi sabe muito bem que esses dragões existem. A questão é, qual que é a relação deles com a Maya e o pai dela, né? Por que conversar logo isso? Poderiam conversar tanta coisa, por que conversar logo sobre dragões? Bem estranho. Sem contar que a gente já viu que vários povos ajudaram, né, a família do Shang-Chi a lutar contra aquele devorador de almas lá do filme do Shang-Chi. Então é possível que a família da Maya e do Willy, né, que é o pai dela, tenham sido, como eles são indígenas, tenham sido um povo ali um pouco mais antigo que lutou contra aquele devorador de almas lá também, vai saber, né? Sem contar que daí poderiam ter falado pro Willy quando ele era criança, né, contado as histórias sobre os dragões, e por isso ele tá contando pra Maya, né, vai ter uma conexão entre ela e o Shang-Chi. E ali a gente vê também, né, o pai da Maya encorajando ela, né, a não frequentar as escolas, que dá pra ver que ele é o líder de uma gangue, mas parece que ele não quer que ela vá pra uma escola com crianças que tenham, né, questões de deficiência física, que sejam especiais. Por quê? Porque ele quer literalmente que ela seja tão boa quanto ela poderia ser se ela fosse uma garota sem nenhuma deficiência. Por isso ele quer que ela continue no colégio normal, porque a longo prazo pode ser melhor pra ela conviver nesse mundo ali, né? Por isso que ele fala, né, sobre ela pular entre os dois mundos ali como um dragão, por assim dizer. A cena então, né, corta mais umas palavras de incentivo pra ela na hora de lutar. Ele pega e já diz pra ela que o tio dela vai levar ela pra casa. Só que daí o que a gente vê? A gente vê um terno grande, uma mãozona branca. Então eu tenho certeza que esse cara que tava de terno, que a gente não viu o rosto, é o grande Wilson Fisk, o rei do crime. E logo depois, né, ela sobe, né, pra ir lutar. E é interessante ver que ela já tem a prótese da perna, galera. Ela já tem aquela prótese da perna, o que me leva a pensar: será que ela já nasceu sem uma perna? Ou será que alguma coisa aconteceu fazendo ela ficar sem essa perna? Será que seria um acidente com a mãe dela e tal? Não sei. Porque até então a mãe dela não foi mostrada na série ainda, só o pai. Parece ser um pai muito amoroso. A questão é, será que a mãe dela vai ser adaptada como nos quadrinhos? Porque nos quadrinhos a mãe dela meio que abandonou ela e deixou ela pra morrer. Já no CM pode ser diferente, ela pode ser apresentada de outro jeito, talvez um acidente, talvez mais uma personagem que perdeu a mãe em alguma guerra dos Vingadores, porque teve Vingadores contra Ultron, Vingadores contra Vingadores também, teve Vingadores contra os Chitauers, então talvez a mãe dela tenha morrido no meio disso. Então talvez eles tentem mesclar essa ideia, né, da mãe dela, vai saber, ou ela pode ser só mais uma que fugiu mesmo, mas é muito interessante ver que ela já tinha a prótese na perna e ela meio que ela nem percebe que ela parece, você percebe ali que ela nem lembra que não tem uma perna, porque ela age totalmente normal, não manca nem nada. Então isso é muito interessante, dá pra ver que ela se adaptou bem à perna já desde pequena. Ela claramente dá um pau no garoto, né, ela copiou, meio que copiou os golpes dele e usou contra ele mesmo, derruba o garoto. E a cena daí ela já corta pra ela um pouco mais velha, né, a Maya Lopes já tá ali mais adolescente, quase adulta, num ringue de luta, né, lutando com o rapaz, fazendo meio que um sparring ali. não é novidade, ela dá um pau nele também, e daí disso a cena corta pra uma espécie de local onde trabalha o pai dela, né, onde o pai dela comanda a gangue do agasalho. Sim, o Will Cavalo Doido é o cara que comanda a gangue do agasalho, então provavelmente se ele comanda a gangue do agasalho, era o Wilson Fisk que comandava ele e a gangue por tabela, por assim dizer, né. E ela chega lá, ela já vê o Ronin picando todo mundo na espadada, cara. Só que eu quero deixar um parênteses pra essa cena, porque ele tá ali matando todo mundo, ele mata, obviamente, o pai
pai dela, só que ele não mata ela, e ela tá claramente ali na parede, ela não tá nem tentando se esconder dele. E depois a gente vê na série que é mostrado que o Clint é o Ronin, e provavelmente ele foi o cara que matou o pai dela. Só que eu acho que não foi ele. Eu acho que provavelmente o Wilson Fisk, porque nos quadrinhos é o Wilson Fisk que mata o pai da Maya. Então eu acho que o Wilson Fisk contratou alguém tão bom quanto o Ronin pra usar a roupa do Ronin e matar o pai dela. Porque o pai dela ele era meio problemático, meio instável, né? Ele não sabia conversar. Na hora de cobrar as dívidas, de fazer a parada acontecer, ele já picava, era todo mundo na porrada. Então eu acho que o Wilson Fisk tá por trás disso e que ele contratou alguém pra matar o pai da Maya, e aí a Maya pensa que é o Ronin, que no caso é o Gavião Arqueiro. Porque não tem lógica, o Clint, antes dele ser um Vingador, ele era um agente da SHIELD, cara. Ele é muito badass, ele não ia deixar uma ponta solta dessa tão grande. Mesmo ele estando totalmente traumatizado, com o psicológico abalado por causa da família ter desaparecido no blip. E é óbvio, né, que após isso, né, a cena volta lá pros tempos atuais, né, que é onde o Clint e a Kate Bishop estão sendo mantidos reféns, né, pela gangue do agasalho. A gente vê ali que tem muita cena de descontração e tal, só que eu queria deixar adentro, senhores, pra uma coisa muito interessante. Eu queria deixar um ponto, galera, pra uma coisa interessante que acontece. A Maya, ela fala com o Clint sobre ele usar muita tecnologia pra poder escutar, que é a questão daquele aparelho auditivo, de que ele poderia ser como a Maya e usar mais linguagem de sinais e ler os lábios das pessoas. Só que quando ela começa a questionar sobre o Ronin, ela não cai na conversa fiada do Clint, até eu não cairia, porque ele não tentou nem esconder, que dá pra ver na cara que ele que é o Ronin, velho. Só ia ser mais óbvio se o Ronin usasse arco e flecha. Mas tudo bem, o problema aí é a Kate Bishop, porque a Maya, ela já gruda logo a Kate pelo pescoço, meu irmão, e ela já tá pra matar, ela já tá enforcando a garota ali. E você vê que a Kate demonstra, ali a Kate mostra que é uma criança, que é uma garotinha assustada, porque ela começa a ficar morrendo de medo da Maya. Pô, essa mulher vai matar ela, meu, entendeu? E aí o Clint tem que ficar tentando acalmar ela, pra ela ficar calma, mantenha o foco, mantenha a paciência, não demonstra que você tá com medo, porque senão acaba o rolê, entende? É aí que o Clint consegue, né, se soltar das amarras que eles colocaram nele, e ele começa... eu não vou mentir, é uma cena meio estranha, porque ele começa a correr entre os negócios, pular entre armário e derrubar os armários nos caras. Eu acho que precisava ser um pouquinho mais badass, sabe? Essa cena, sabe? Um pouco mais de sangue, de porrada comendo solta. É claro que o Clint ele tem os momentos badass dele ali pulando e metendo flechada em todo mundo, mas é um negócio que a gente vê sempre. Eu queria algo mais inovador, mais focado nele, transformando ele num cara mais brabo do que ele já é. Porque, gosta ou não, ele é um Vingador, ele é um membro do primeiro grupo dos Vingadores. Ele merecia um pouquinho mais de destaque, um pouco mais de seriedade. A luta dele com a Maya ali é uma luta bem padrão. Eu acho que não foi nenhuma luta digna. Eu acho que poderia ser uma luta estilo Capitão América contra o Soldado Invernal, mas tudo bem, não se pode ter tudo. E após isso, obviamente, o Clint consegue salvar ali a Kate, eles fogem de carro. A cena da perseguição de carros, essa cena sim valeu a pena assistir o episódio, porque que cena, senhores, muito bem colocada, várias trocas de câmera e posicionamento muito boas, sem contar o combate com várias flechas diferentes, coisas que a gente nunca tinha visto, como a flecha de partículas PIN, a flecha que solta uma gosma estranha e roxa, tem até a flecha de ácido, cara. Aquilo foi muito bom, encaixou muito bem, e você percebe que o carro que a Maya tá usando, aquele Charger 72, claramente era o carro do pai dela, quando foi morto pelo Ronin. É aí que a cena vai ficar um pouco mais dramática, por assim dizer, né, porque o Clint e a Kate conseguem fugir, voltam pro esconderijo, e é aí onde eles têm uma conversa. Tem um momento mais, como é que eu posso dizer, mais emocional entre a dupla, né? Que é onde a Kate ajuda o Clint a se comunicar com o filho dele, né? Por conta dele não estar conseguindo ouvir. Depois disso, eles obviamente levam, né, o cachorro pra passear, vão numa mulher pra ela conseguir consertar aquele aparelho auditivo do Clint. Depois eles vão tomar um café, e aí a menina fica novamente apaixonada, sabe? Naquele êxtase de, nossa, eu vou ser uma heroína e tal. E o Clint já começa a cortar as asinhas dela, dizendo que a vida não é tão fácil assim, pra ser um herói tem que pagar um preço alto, que deixa o negócio meio tenso, porque aí a gente percebe que na hora que ela descobrir que o Clint é o Ronin, eu acho que isso pode dar ruim, ela pode ficar um pouco abalada. Então, né, só vamos saber no próximo episódio, obviamente. Sem contar, galera, também... caralho, tô falando pra porra. Aí, após isso, obviamente, o Clint e a Kate decidem invadir a cobertura da mãe da Bishop pra poder investigar quem são aqueles caras, e o pessoal da gangue do agasalho, e também pesquisar o nome do Kazi, que nos quadrinhos é o palhaço, cara, um baita de um assassino e um cara muito impressionante. Eu queria muito ver ele com aquele traje, né, aquele terno branco, a cara pintada de branco. Eu acho que a gente precisava ver ele com aquele traje dele, acho que seria mais interessante. Entrando lá, eles começam a pesquisar, a Kate
passa rapidinho pelo firewall, né, da casa da mãe dela pra pesquisar o nome do Casey. Só que o problema é, o Clint ele começa a dar uma olhada pela casa e é ali que prova a minha teoria, porque o Clint começa a andar pela casa, do nada aparece o padrasto da Kate, que é o Jack, que obviamente, né, pra quem conhece ele nos quadrinhos sabe que ele é o espadachim, um baita vilão aí do Gavião Arqueiro. Ele já bota logo da espada no pescoço do Clint, manda ele não se mexer. Aquilo prova a minha teoria, de que não foi o Clint que matou o pai da Maya, porque o Clint tava dentro da casa da Kate e já sabia que alguém tava lá, por isso ele se afastou pra ver quem que era, entende? Então eu tenho certeza que quem matou o pai da Maya pode ter sido o próprio Jack, que é o espadachim. Talvez ele tenha sido contratado pelo Wilson Fisk, ou até sejam amigos, e por isso ele que foi lá pra matar o pai da Maya, já que ele era um cara tão habilidoso quanto o próprio Clint Barton, entende? E claramente vai rolar uma luta épica entre esses caras, que a gente só vai ver no próximo episódio. Então, se você gostou desse vídeo, cara, não esquece, deixa o like nesse vídeo, comenta aí um próximo vídeo que você queira aí que a gente traga aí pro canal, que você quiser que a gente traga é só deixar nos comentários. A propósito, tem um link pro grupo do nosso WhatsApp aqui na descrição desse vídeo, cara. Entra lá no nosso grupo a gente conversa sobre filmes, séries, animes, quadrinhos e games, trocamos teoria, a galera pede vídeos novos aqui pro canal, a gente traz também, então entra lá que eu acho que você vai adorar. Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui, eu sou o Rony, esse é o Qualidade Cinema.